Saudações, pessoal! Esse vídeo é para a turma do primeiro ano do ensino médio regular diurno. Aqui é o professor Neto de Física falando com vocês. E antes de começar, um abraço para Maria Eduarda Freitas, do primeiro C, para Vitória Carvalho, do primeiro E, para Laura Santos, do primeiro F, para o Eric Davi, do primeiro E, para o João Paulo, do primeiro I, a Noemi, que também é do primeiro I, para o Arthur Borges, para o Gustavo Mota, para a Stephanie Matos e também para o Felipe, do primeiro H. Pessoal, tenho muito orgulho de vocês, ok? Comentando conteúdos com vocês. Semana 2 do seu material do PET, volume 3. Fala sobre segunda lei de Newton. Aí, cara, fica atento no seguinte, o PET ficou muito ruim. Então eu vou te mostrar as 3 leis de Newton utilizando 3 slides. Esse aqui é o primeiro. Ok? E em algum momento aqui do vídeo eu vou deixar uma plaquinha aqui indicando um vídeo completo com as 3 leis para que você entenda, tá bom? Tem 24 minutos, é chato pra caramba, mas se você quiser entender melhor o contexto desses slides aqui, você se organiza para assistir. Pessoal, segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela também é chamada por princípio da dinâmica. Quase ninguém conhece esse nome, tá bom? Então, não precisa decorar isso não, tá bom? O que vai dizer o enunciado da segunda lei? Pode ser dessa maneira aqui, ó. A aceleração de um corpo é proporcional à força resultante que atua sobre ele. Isso daqui é uma forma de dizer com palavras o que a gente vai precisar escrever com uma equação. Tudo bem? Então, nas 3 leis de Newton, a primeira e a terceira é um conhecimento teórico. Aqui nós temos que remeter a um resultado matemático. E o que está representado nessa equação? FR, força resultante. Ok? É o que ele está colocando aqui, ó. Força resultante. O que é a força resultante? Já vou mostrar para você, é o resultado, ou seja, é a soma que o seu material vai trazer como símbolo E de somatório, é a soma de todas as forças que atuam no objeto, ok? Então, força resultante, soma de todas as forças, toda força vai ser medida em Newton, ok? Porque é o nome do cientista Isaac Newton. O M é a constante de proporcionalidade. É a massa, sempre medida em quilograma. Essa é a unidade de medida. E nós temos também a aceleração. A aceleração, como nós já comentamos em estudos anteriores, é medida em metros dividido por segundo ao quadrado. Ok? Então, esse é o nosso primeiro resultado. Ok? Aqui está dizendo que a força aplicada em um objeto, está escrito aí, né, para você. A força, ela é proporcional à aceleração. Tá ok? Foi isso que foi dito aí com as palavras. Mas para que esse resultado aqui, se torne uma igualdade e não uma proporção, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar aqui na jogada esse cara que é constante. Então, trocando a proporção por uma igualdade, a gente coloca aqui a constante de proporcionalidade e vira a equação que a gente conhece, ok? A força resultante sobre um objeto vai ser igual à massa desse objeto vezes a aceleração desse objeto. Certinho? Tranquilo? Beleza. É simples assim essa equação. Depois a gente dá uma melhorada nela, ela fica com mais detalhes para trabalhar. Mas por enquanto é só isso. Vamos para o segundo slide. Está dizendo aqui no segundo slide, para um dado corpo, e aí você imagina qualquer coisa, tá bom? Porque como leva o nome de lei, isso aqui serve para qualquer coisa no universo. Vai servir para um copo, vai servir para um vidro, vai servir para um cachorro, vai servir para sua tia, para um planeta, para um ET, qualquer lugar do universo, isso aqui vai estar aplicando, beleza? Então vamos que vamos. Para um dado corpo, em qualquer instante, ou seja, em qualquer tempo, a força resultante e a aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido.
sempre. Ele não falou de vez em quando, ele falou sempre, ou seja, não tem exceção. Então vamos pegar aqui esse objeto, uma bola aqui, que poderia ser um planeta, enfim, uma bola de futebol, qualquer coisa. Esse corpo aqui ele tem uma determinada massa m, que não importa o valor numérico. E nesse corpo m nós temos aqui 4 forças atuando. F1, F2, F3 e F4. Desse jeitinho aqui, ó. Beleza? O que vai acontecer? Nós podemos representar esse corpo de massa m com essas 4 forças dessa seguinte maneira. É o mesmo corpo m, só que essas forças que estavam com origem no centro do corpo, agora passam a ser representadas com aquele conhecimento que a gente aprendeu na primeira atividade lá do PET número 1, sobre vetores. Nós pegamos a força F1, deixamos ela aqui do mesmo jeitinho, tá conseguindo ver que a força está do mesmo jeitinho F1? E aquela força F2 que estava desenhada com a origem no centro da bola, nós vamos transportar esta força para o final da força F1. Nós vamos pegar a força F3 e transportar ela para o final da força F2. E colocando uma força em sequência da outra, ok? Perceba que as forças elas não deixaram de ser representadas com o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido, certinho? Beleza, então colocando uma força seguida da outra, você vai ter esse trenzinho de força aqui, ó, uma atrás da outra. O que vai acontecer? A força resultante, a gente aprendeu isso, é aquele vetor, ou seja, aquela seta que fecha essa figura. Né? E essa soma vetorial aqui, ó, ela é chamada de a soma vetorial de regra do polígono, onde você representa todas as forças uma em sequência da outra e depois você fecha a figura aqui e essa vai ser a sua força resultante. Então nós podemos desenhar esse corpo aí de massa m e em vez de desenhar 4 forças sobre ele, a gente desenha uma força só, que é essa força ali que está em roxo. Tranquilo? Então, fazer esse corpo ser submetido a essas 4 forças é a mesma coisa que fazer esse corpo ser submetido a somente essa força aqui de resultado, que a gente chama de força resultante. Ora, se esse objeto aqui tem uma certa massa e ele é empurrado com uma certa força, provavelmente ele vai adquirir essa aceleração. E perceba que a cabeça da seta da força aponta sempre na mesma direção da cabeça da seta da aceleração, ok? Por isso que ele diz que sempre a aceleração e a força têm a mesma direção e o mesmo sentido. Não tem como, pessoal, olha como seria loucura. Esse objeto está submetido a essa força e aí, de repente, ele acelera para o lado contrário. Uai, que macumba que é essa? Tá doido? Uai? Vixe, não tem como, não faz sentido, né? Então, aceleração e força têm sempre a mesma direção e mesmo sentido. Belezinha? Vamos para o último slide? Bora lá então nós. Ó, último slide. O que a gente vai aprender aqui? A aplicação da equação, para você entender alguns resultados, ok? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu quero que você pense, por exemplo, que a força resultante em um objeto é constante. Ou seja, se é constante, significa que não varia. Tem sempre o mesmo valor. Fato. Então vamos lá. Bom, se a força resultante não varia, se ela é constante, o que vai acontecer com massa e aceleração lá na equação da segunda lei de Newton? Ora, se eu estou pegando um objeto, por exemplo, que tem uma determinada massa m, m maiúsculo, m grandão, e empurro esse objeto com uma determinada força, esse objeto vai ter uma aceleração. Mas, se eu empurro um objeto de massa m minúsculo, ou seja, esse m minúsculo é uma massa menor do que essa, mas empurro com a mesma força, a aceleração vai ser maior. Olha o vetor aqui representado de tamanho maior que esse. Certo? Bom, o que eu estou querendo dizer aqui para você com outras palavras é o seguinte. Imagina que você tem que empurrar
que você tem que empurrar, vamos pensar, um caminhão e uma moto. Ok? Vamos supor que você vai conseguir empurrar o caminhão e uma moto. No caminhão, você vai aplicar uma determinada força. O caminhão vai acelerar um pouquinho. Ok? Agora, se você aplicar a mesma força, mas no carro que tem a massa menor, a aceleração é maior. Tranquilo? Por isso que o vetor aceleração aqui está representado maior do que aqui. Ok? Agora vamos lá. Aí que está importante, aí que está a importância de você ser meu aluno para a gente fazer a relação que tem aqui. Ó. O que isso daqui que eu estou falando para você tem a ver com primeira lei de Newton? Você lembra que a inércia ela é uma medida da massa de um objeto? Ora, se aqui eu estou representando, por exemplo, por caminhão e aqui por carro, quanto maior a massa de um objeto, menor a aceleração para o mesmo valor de força. Tranquilo? Então perceba que esse fator aqui, ó, pessoal, é o fator da primeira lei de Newton. Ou seja, a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, engloba conhecimentos de primeira lei de Newton. Ok? Beleza? Porque a massa ela pode ser entendida como uma medida da inércia de um corpo. Beleza? Quanto maior a massa, para o mesmo valor de força, menor é a aceleração. Por isso que é mais difícil você empurrar um caminhão, porque a massa dele é muito grande. Certinho? Beleza? Vamos continuar agora. Estou pegando aqui o mesmo resultado, ok, turma? Segunda lei de Newton, mas o que é constante agora é a massa. Ou seja, a massa não varia. Então aqui eu tenho uma massa, aqui eu tenho a mesma massa. O que vai acontecer? Se você empurra essa massa, vamos pegar aqui um carro, e você empurra com uma certa força, esse carro vai ter uma aceleração. Mas se você empurra o mesmo carro, porque é a mesma massa, mas com uma força muito maior, a aceleração cresce junto. E é exatamente isso daqui que estava escrito no primeiro slide. A força resultante é proporcional à aceleração, porque tudo que acontece com a força acontece com a aceleração. Nesse caso aqui, ó, a força daqui para cá não aumentou? Então, daqui para cá, a aceleração vai aumentar também. Tudo que aconteceu com a força aconteceu com a aceleração. Duas grandezas diretamente proporcionais. Aumentando a força que empurra o objeto, a sua aceleração também aumenta proporcionalmente. Vamos para o último comentário agora. O que vai manter constante agora é a aceleração, ou seja, a aceleração do objeto não muda, ok? Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Então eu tenho aqui um determinado objeto, um carro, por exemplo, e você empurra esse carro com uma determinada força resultante. Esse carro, ele adquire uma aceleração. Mas, para que você consiga fazer com que um objeto de massa bem maior, como um caminhão, por exemplo, tenha a mesma aceleração do carro, você vai ter que aplicar uma força maior do que aquela que você aplicou lá no carro. Então, para que a aceleração seja constante, seja igual, esse objeto que tem maior inércia, ou seja, maior massa, tem que ser empurrado com uma força muito maior. Tudo bem? Beleza, é isso que eu queria dizer para vocês. Com esses resultados aqui, a gente já tem condições de entender os exercícios da sua apostila do PET, ok? O que vai acontecer é que ele pode pedir essa força resultante aqui, o seu material do PET não conta, né? Ele está bem fraquinho. É que essa força resultante aqui na segunda lei de Newton, amados, ó, deixa eu pegar aqui porque está mais tranquilo o slide, está mais branquinho, dá para a gente escrever mais. Essa força resultante aqui, ó, é uma força genérica. O que eu quero dizer? É que ela pode ser composta por quaisquer forças. Por exemplo, pode ser a força peso. Vamos supor que essa força resultante aqui é uma força de um objeto em queda livre, que está caindo sem a resistência do ar. Ok? Então, força peso, puxando o objeto aqui para baixo, não tem resistência do ar. Ok? Então, essa força peso, que na queda livre
E a força resultante que atua sobre um objeto vai ser a massa do objeto, ok? Vezes o valor da aceleração. Só que a aceleração de um objeto em queda é a própria gravidade. Tudo bem? Então, aplicando a segunda lei de Newton, nós temos um resultado aqui que a gente utiliza muito. Força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Certinho? Bom, pessoal, estou finalizando o vídeo por aqui. Se você tiver dúvida, deixa um comentário aí, tá ok? Agradeço a sua atenção, a sua paciência. Não se esqueça de assistir o vídeo completo com as 3 leis de Newton que está aqui no card. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.